Um levantamento feito pelo jornal, vamos trazer agora detalhes, que foi um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo que mostra que durante a elaboração daquelas regras para o mercado de aposta, funcionários do alto escalão do Ministério da Fazenda responsáveis pelo tema se reuniram 251 vezes com bets ou representantes de associações. Na área da saúde, essas reuniões foram bem menores. O pessoal lá que trata dessa regulamentação no Ministério da Fazenda só se reuniu em 5 ocasiões com especialistas em área da saúde. Assunto de apostas online, apostas esportivas se popularizaram no Brasil, mas a gente também, nas entrelinhas, a gente tem que ficar ciente que também há um problema de saúde público que ainda não está sendo noticiado, mas que já está sendo monitorado de forma tímida, sim, mas que precisa ser monitorado. Eu vou começar pela Laura hoje. Laura, qual que é a sua avaliação sobre esses números e esses dados dessas reuniões? Então, Yasmin, eu acho que isso aí é muito eloquente, né? Esse tipo de postura, esse tipo de comunicação nos transmite com muita clareza as prioridades do governo, as prioridades do legislativo, o que está sendo ali discutido na ordem do dia, quanta energia está indo para cada assunto. É óbvio que é absolutamente desproporcional esse tempo dedicado à discussão das bets, esse tempo dedicado à discussão da saúde, que está intimamente ligado a essa questão, né? A gente sabe que o atendimento primordial às pessoas que já se encontram viciadas, a gente vê hoje uma epidemia ainda pouco noticiada de vício nesses jogos, é aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, que já está com a sua capacidade absolutamente esgotada, está no seu limite da sua capacidade de atendimento, e muito pouco ou nada está sendo feito a respeito disso. Pelo contrário, o Hospital das Clínicas já anunciou que não tem mais condições de absorver pacientes que estejam numa situação delicada. Então, esse é o primeiro aspecto, né? O que os nossos representantes estão vendo de importante para o nosso país é a aposta, né? E nesse sentido, eu acho que a gente chega numa outra discussão que é fundamental, que é a discussão relacionada ao lobby. A gente está tentando discutir de uma forma mais séria no Congresso Nacional a questão do lobby, pelo menos, isso eu estou falando do último projeto de lei, que é o que está em apreciação agora, desde 2007. E sempre tem uma dificuldade muito grande em avançar. A gente tem aí, né, justamente alguns setores que têm sido capazes de travar essa discussão. Existem algumas associações que tratam justamente de organizar ou de se envolver com essa relação entre público e privado, que já se manifestaram favoravelmente à disciplina do lobby. Então, se alguém está contra isso, é alguém que tem um interesse muito, muito importante. Eu gostaria de trazer um dado aqui, Yasmin e Paula, que para mim foi especificamente muito chocante, é um dado que foi levantado por uma entidade que chama Fiquem Sabendo, segundo a qual entre outubro de 2022 e agosto de 2024 foram realizadas 752 reuniões com representantes do governo para discutir a questão dos agrotóxicos. Trocando em miúdos e considerando aí o tempo útil que se tem de funcionalismo público, foi realizada uma reunião a cada 4 horas e 48 minutos durante todo esse período, para discutir a questão dos agrotóxicos, que também tem impacto direto na saúde das pessoas. É notório que o Brasil admite o uso de agrotóxicos que já estão banidos em grande parte dos países da Europa, nos Estados Unidos, enfim. Então, mais uma vez, a gente vê aí um descaso com as demandas reais da população e, pior ainda, um descaso com as questões éticas, porque para coroar tudo isso, o que a gente vê nessa questão do lobby atualmente, inclusive pela falta de disciplina, inclusive pela falta da transparência, é o que a gente chama de porta giratória. O que é isso? É uma troca confusa e conflituosa em termos de interesses de posições de pessoas que ora estão no governo, ora estão na iniciativa privada de alguma forma e potencialmente se beneficiando daquele acesso que teve em função da posição ocupada no governo. Nesse caso específico aí das bets, a gente viu justamente isso, né? Algumas pessoas que estavam promovendo ou liderando a discussão
do lado público, assumiram agora a liderança de uma grande banca de advogados que trata justamente sobre esse assunto. Então, essa falta de regras, de disciplinas, nos expõe a esse tipo de desmando. Transparência é absolutamente fundamental. E quando a gente tem uma resistência muito séria a esse tipo de transparência, esse tipo de comunicação efetiva, limpa e direta com a sociedade, no meu modo de ver, um sinal de alerta. Prestemos atenção, porque tem alguma coisa ali que potencialmente pode nos prejudicar, infelizmente. Paula? Olha, adorei essa história do lobby, porque é isso, a gente vê que as decisões que vão refletir na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos amigos, muito pouco tem a ver com o interesse nosso, mas sim com o interesse de empresas que vão faturar e vão faturar alto em cima dessas bets, porque ninguém ganha, né? Tem uma falsa impressão de que você ganha, mas no fim acho que parece que você perde. É isso. Eu tenho um pouco de aversão a jogo, mas entendo quem goste e, enfim, é um mercado realmente muito grande. Estava até vendo aqui. Aí a gente está falando de lugar físico, mas, por exemplo, Las Vegas atingiu um recorde de 15,5 bilhões de receita em jogos em 2023. Então, assim, é óbvio que o governo gostaria de estar arrecadando em cima disso, porque o governo está procurando lugar também para ganhar dinheiro. Entendo, mas se essa decisão não é baseada no que vai fazer bem para a população e sim em cima de um lobby, aí sim é muito preocupante. Já eu acho que tem que regulamentar, porque essa questão de vício em jogos, ela já existe para muitas pessoas, né? Todo mundo tem um tio, tem alguém na família que tem problema com jogos, como tem problema com álcool, quer dizer, é alguma coisa que já existe na nossa sociedade. E eu sempre acho que a gente fingir que não tem, também não é o melhor caminho. Talvez seja um momento para a gente abrir os olhos para a existência disso. Existe vício em jogo. É algo real que atinge parte da sociedade, que tem que ser cuidada. E se vai se aumentar o mercado para isso, não é que é natural ampliar o atendimento. Tem que ser uma imposição. E pelo que eu vi nessa matéria, não há nenhuma previsão aí de, por exemplo, se investir em ambulatórios especializados ou também instruir os profissionais, né? Porque quando você tem mais gente, mais profissionais têm que estar especializados dentro disso para poder orientar essas pessoas. Então, se não há previsão, se as bases especializadas nisso não foram consultadas, fica muito claro para quem que eles estão decidindo. Não é para a população. Para eles, é para o imposto que eles vão recolher, que eu imagino que vá ser bom, porque muita gente vai jogar, muitas empresas entraram aí com seus pedidos, parece que a previsão é de que até mais empresas entrem, né? Que a princípio, as que pediram a outorga são aquelas que já operam no país e que querem ficar regulamentadas, né? Direitinho para o ano que vem. Mas tem gente do mercado internacional vindo, comprando empresas, né? Participações, porque também tem uma questão ali de ser, dos sócios serem, enfim, brasileiros, enfim, tem toda uma questão ali jurídica. Mas a população mesmo, que é quem vai viver essa realidade desse jogo liberado, desses jovens, né, lidando com essa questão do clique, da tecnologia, você clica e está comprometendo seu orçamento, você está comprometendo o seu aluguel, né, você está comprometendo o pagamento do seu seguro de saúde, sei lá o que você está comprometendo ali, e depois muita gente se enrolando com isso, muita gente endividada já por causa de jogos. Então, assim, imagina o que é que não vai ser lá para frente. Eu sou a favor da regulamentação, eu não acho que tem que se proibir, porque eu acho que essa questão do vício, ela é um problema de saúde pública e ele tem que ser endereçado. E é isso, proporcionalmente, vamos ter mais? Tem que ter mais atendimento, tem que ter mais investimento. Parece super óbvio, né? Se você fosse decidir alguma coisa assim para sua casa, eu acho que seria um dos pontos que você pensaria. Mas parece que o governo não pensa na gente, mas pensa ali em como fazer esse jogo, esse lobby, que, como a Laura trouxe para a gente, é tão escuso aqui no Brasil, não é explícito, a gente nunca sabe quem é o lobista e quem é o político. Isso realmente é algo muito confuso. Só para dar um pezinho aqui na grande análise que vocês fizeram, hoje termina o prazo para as empresas que quiserem operar a partir do ano que vem como bets oficiais, seguindo as regras do Ministério da Fazenda. Hoje termina o prazo para fazer esse pedido ao Sistema Geral de Apostas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
pouco mais de 50 empresas pediram essa outorga, mas a gente sabe que aquela coisa, até o prazo final, muita gente pode correr e fazer pedir esse protocolo. E ainda existe a possibilidade de, finalizado o prazo, solicitar através de um outro requerimento. Ainda tem isso. Um outro requerimento também pode trazer essa possibilidade. A gente vai trazer esse assunto de volta aqui quando a gente tiver números consolidados. Já convido vocês duas para a gente debater esse tema mais uma vez aqui no Visões. Nosso segundo assunto hoje aqui no Visões é a questão envolvendo o fim do X no Brasil. Mas não é o fim do X, é o fim da atividade do escritório do X, mas a plataforma vai continuar disponível para os usuários. Eu queria começar pela Paulinha, que é inclusive criadora de conteúdo, está muito nas redes sociais, trazendo muita informação para todo o público. Como é que é a sua avaliação com relação a essa postura de Elon Musk, que disse que está saindo principalmente por conta das decisões do ministro Alexandre de Moraes, Paula? Eu tô louca pra Laura trazer essa parte técnica, né? Porque o que um fala, eu só acredito quando eu falo com gente como a Laura, que entende da lei para explicar se foi realmente legal ou não, né? Porque a princípio o que o Elon Musk alega é exatamente que foi pedido, que se derrubasse ali alguns perfis e que, como a empresa não quer, né? Não quer fazer isso, basicamente, e o Alexandre de Moraes teria pressionado os representantes legais aqui, ameaçando com multa, que eu acho que é o que é previsto na legislação, e prisão, e aí que eu acho que há uma discussão se existe ou não existe se fazer isso no não cumprimento dessa regra, então que ele decidiu por encerrar a operação aqui no Brasil, só que não pode, né? Assim, a operação pode encerrar, mas você tem que ter um representante legal de qualquer forma, que tem que estar acessível ali para cumprir com as leis do país. Eu vejo um movimento grande de pessoas que já estão um pouco abandonando o Twitter. E aí eu não sei se é só por causa do Elon Musk. O Twitter se tornou um lugar de muita briga ali, de muita discussão, o que é válido, mas depende, né? Também é um lugar meio tóxico para você estar, você tem que estar com a saúde mental em dia, para estar falando com aqueles milhões de pessoas que a gente nem sabe se são só pessoas, porque tem essa questão também dos perfis fakes e tal, que é sempre um ponto muito importante quando a gente fala dessa praça pública da internet. O que eu acho é que está chegando num lugar estranho, né? Que agora é essa briga, esse cabo de guerra. Então, assim, eu não vou responder a lei desse país, então eu vou tirar aqui o meu time de campo. E aí o Alexandre de Moraes também vai ficar com a batata quente na mão. O que ele vai fazer agora, entendeu? Porque proibir uma rede social é alguma coisa que soa mal. Por mais que você consiga justificar, olha, eles não estão cumprindo e tal. Hoje, o Twitter ele é proibido em 5 países. China, Coreia do Norte, Irã, Rússia, Nigéria, Mianmar e Turcomenistão. Tipo assim. Sabe? A gente fica ali do lado desses países totalitários, complicados, onde realmente há restrição de liberdade de expressão. Então, assim, eu acho que está um cabo de guerra perigoso agora, porque vai chegar esse momento em que, e daí? Né? Ele está esticando a corda, o Elon Musk. Eu não vou fazer. Eu vou tirar as pessoas, eu vou encerrar a empresa. E esse cara, e marca o Alexandre e faz meme, né? A Laura mandou ontem no nosso grupo o meme do Alexandre de Moraes de Voldemort, lá do Harry Potter. Então, assim, que eu acho... Que briga louca, né? O dono de uma empresa multimilionária com o juiz do STF no Twitter com um meme do Harry Potter. Quer dizer, se a gente escrevesse essa história, iam falar que os roteiristas eram bem malucos. Mas eu acho que está num lugar agora um pouco preocupante, essa batata quente de um jogar para o outro. E o que é que vai acontecer? Será que o Twitter não vai mais operar no Brasil? Eu não sei. Eu também acho meio perigosa essa decisão, né? Acho que ela transmite um recado, por mais que ela possa ser justificada de alguma forma. Então, eu tô, assim, de espectadora. Eu gosto do Twitter? Não gosto mais. Acho que quem vai sair ganhando com tudo isso é mais o Mark Zuckerberg, que fez lá também uma rede social dele de escritos, né, de escrever, e que tem pouca ainda atividade. Mas eu vejo que está ganhando mais, porque as pessoas vão se transferindo, né, conforme tem medo ali de uma coisa acabar ou de estar muito tóxico, elas vão mudando de rede. Não sei, Laura, eu tô louca para te ouvir hoje, porque, enfim, versões sobre essa história é o que não faltam na internet, mas estou sentindo que a gente está chegando num lugar um pouco perigoso, de decisões assim que possam realmente mandar um recado que eu não sei se é o melhor.
Palavra é sua, Laura. Obrigada. Pois é, né, Paulinha? Que coisa louca, né? Mas você sabe que eu tenho a sensação de que o Musk chegou exatamente onde ele queria, né? A gente percebe que ele se alimenta muito dessa polarização, desse discurso do ódio e do discurso fácil da censura, de que ele está sendo censurado, de que o X está sendo censurado, que as pessoas não têm direito à livre manifestação de pensamento no Brasil. É um discurso muito fácil e muito envolvente para muitas pessoas. Mas o que a gente não pode esquecer é que não existe nenhum direito absoluto, nem o direito à vida é absoluto em situações extremas. E numa democracia existem alguns parâmetros que devem ser observados por todas as pessoas, principalmente aqueles discursos, aquelas iniciativas, aquelas teorias que podem colocar em risco a própria democracia. Então, isso já é absolutamente assentado, de que discurso de ódio, discurso antidemocrático não pode, não deve ser tolerado. Isso aí é muita construção doutrinária, jurisprudencial, desde a questão do nazismo, né, que né, tem mais ou menos essa discussão de fundo e de forma. Mas, enfim, não me seduz essa questão da limitação da liberdade de expressão. Acho que ela é importante, ela é pertinente, ela tem que haver. E mais que isso, eu acho que denota uma postura, uma posição do Musk que ele não está muito aí com regra, não. Sabe? Eu acho que ele vestiu muito bem esse personagem de que ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser, a empresa é minha, dentro da minha empresa as regras sou eu que dito. Só que isso é incompatível com uma vida em sociedade. Eu acho muito importante que as pessoas tenham minimamente a noção de que há regras a serem seguidas, isso é em qualquer área da nossa vida. Então, uma empresa não pode pretender se dar o direito de chegar num país, ignorar as normas daquele país, fazer chacota das autoridades máximas daquele país e se pretender respeitado por aquele país, né? Então, a tolerância tem um limite, como tudo na vida. Então, eu acho que é importante, inclusive em termos de soberania nacional, esse posicionamento que está sendo feito. Vejam, a gente chegou ao extremo, tem pouco tempo atrás, de se pretender discutir a questão do Brasil no parlamento americano, em Washington. Foi um pessoal para lá para discutir a situação do Brasil, se isso tem cabimento, né? Então, no meu modo de ver, são as pessoas que justamente se dizem estarem defendendo a pátria. Então, isso sim é um discurso muito perigoso, porque a gente perde a referência de qual é a fonte legítima de regras e de direções, de diretrizes para aquela sociedade, né? Então, eu acho que, na medida do possível, correta essa decisão. Claro, a gente pode falar de excessos, mas a marcar posição de que o Brasil é quem manda no Brasil, eu acho que é absolutamente importante. E só mais um detalhe interessante que eu gostaria de trazer para apimentar essa questão aqui, é que o processo em questão, que teve essa decisão publicada, o próprio X, ele está em segredo de justiça. E existe uma previsão no país de que configura crime a divulgação de processo sigiloso. Então, a gente já tem um primeiro elemento aí que é o criminal. Além disso, existe a previsão de se configurar dano moral se existe a exposição de alguém. A parte supostamente ofendida aí seria o ministro? Possivelmente. Agora, não descarto a possibilidade de uma condenação por danos morais em função das ofensas que ele possa ter sentido. E, em terceiro lugar, a questão da OAB. Isso aí pode ser uma infração disciplinar dessa advogada. Como é que ela tem acesso a um documento sigiloso e coloca numa rede social? Então, é multifacetária essa discussão, mas eu acho que a gente está só no começo dela, infelizmente. Eu acho que ela ainda vai render bastante.